Olá, um bom dia para você. Por 6 votos a 5, os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que crimes eleitorais como o Caixa 2, mesmo que tenham sido cometidos com outros crimes, como corrupção e lavagem de dinheiro, devem ser enviados à Justiça Eleitoral e não à Justiça Comum. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu a eficiência da Justiça Eleitoral. Nós temos no Brasil a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho define e decide decisões que dizem respeito a causas trabalhistas. A Justiça Eleitoral, eficiente, que tem um quadro altamente qualificado, composta por ministro do Supremo, ministro do STJ e juristas. E nada mais justo que a Justiça Eleitoral, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, se debruce em relação a temas que dizem respeito a processo eleitoral. O que tinha era uma confusão em relação a esse recurso, qual seria o foro adequado para a investigação, para o processamento. E com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, se determina agora, a partir dessa decisão, que o foro adequado para definir questões relacionadas a recursos, digamos assim, não contabilizados em uma campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral. A decisão do Supremo e decisão judicial se cumpre e não se discute. Portanto, já foi decidido, 6-5, e o Tribunal Superior Eleitoral vai definir agora essas questões dos processos que estão em andamento. A Comissão Especial de Senadores, que vai acompanhar a tramitação da reforma da Previdência na Câmara, se reúne pela primeira vez na próxima terça-feira. A comissão vai ser composta por 9 titulares e 9 suplentes. Sempre foi o desejo dos senadores acompanhar paralelamente o debate. A comissão foi constituída, o debate vai começar. Então, acompanhando esse debate, os senadores estarão aptos agora, com essa comissão especial, a fazer os encontros com os líderes partidários da Câmara, que era o desejo, e debater a proposta que foi entregue na Câmara dos Deputados. O presidente é o senador Otto Alencar e o relator será o senador Tasso Gereissati. E também integram a comissão os senadores Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, Cid Gomes, do PDT do Ceará, Veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, Jacques Wagner, do PT da Bahia, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Goiás e Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí. Os suplentes ainda vão ser indicados pelos líderes partidários. Em sessão especial, os senadores celebraram os 145 anos da imigração italiana no Brasil. No dia 21 de fevereiro de 1884, o navio La Sofia chegou ao porto de Vitória, no Espírito Santo. Ele havia partido do porto de Gênova 45 dias antes, trazendo 380 famílias italianas que buscavam uma vida nova no Brasil. Há 19 anos, a data marca o Dia da Imigração Italiana no país. A estimativa é de que 1,5 milhão de imigrantes vieram para cá. Hoje, cerca de 30 milhões de brasileiros são descendentes de italianos. A sessão especial de homenagem foi pedida pelo senador Antônio Anastasia e começou com a execução do hino do Brasil e o hino da Itália. É nossa responsabilidade, portanto, no Parlamento brasileiro, manter unidos esses laços entre a Itália e o Brasil, reconhecer a importância e o vigor da colônia italiana e de seus descendentes no nosso país e, ao mesmo tempo, cada vez mais, estimular, cimentar e florescer as relações ítalo-brasileiras. O senador José Serra ficou emocionado ao se lembrar da solidariedade italiana durante as ditaduras do Brasil e do Chile. Eu tinha 21 anos, mas isso não impediu de ser furiosamente perseguido. E tive que fugir do país. E não tinha passaporte lá fora. E a Itália me acolheu. E fui preso na época do golpe, do Pinochet. E quem me libertou? O governo italiano. Isso me fez mais italiano ainda. E é isso que eu queria deixar aqui a vocês como testemunho. Outros senadores destacaram a importância da imigração para a história do país. Eu sou filho do primeiro presidente do Brasil, que é descendente de imigrantes italianos, eleito pelo voto direto. Negar o valor
dos imigrantes é negar a própria história de nossas famílias. Sou filho de imigrantes. Se alguém tem que ser muito zeloso com respeito ao migrante, sou eu, porque eu fui acolhido. O embaixador da Itália no Brasil, Antônio Bernardini, também participou da cerimônia. Além do patrimônio imaterial, existe também o patrimônio visível e tangível, gerado pelo trabalho dos imigrantes italianos, homens e mulheres, que sempre partem com determinação e dignidade, proporcionaram sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. O fim da tarifa antidumping sobre o leite em pó da União Europeia e da Nova Zelândia gerou forte reação do setor agrícola. O governo, então, recuou e prometeu aumentar o imposto do produto adquirido nesses locais. Aqui no Senado, uma proposta quer proteger ainda mais o setor. O leite brasileiro já enfrenta forte concorrência do produto importado da Argentina e do Uruguai, países que integram o Mercosul. A carga tributária que eles têm hoje no Mercosul, né, é mais barata do que a nossa carga tributária. O volume importado de leite em pó desses países não é tão grande perto do consumo brasileiro. O problema é a forma que ele é colocado no mercado, às vezes de forma descoordenada, desorientada, em momentos inoportunos, e que muitas indústrias se aproveitam da situação para baixar o preço ao produtor. O maior custo do produto não se restringe à alta carga tributária. Além de problemas, vamos dizer, em termos de oneração da cadeia, problemas climáticos. A Argentina e o Uruguai têm climas mais propícios para isso, e isso facilita e diminui o custo de produção. Nós temos 5 encargos sociais no país e os outros países produtores não têm esses encargos sociais, que isso dificulta para o produtor. Tá, nós temos problemas, produtos produzidos aqui, implementos agrícolas produzidos como tratores e outros, são vendidos nos nossos países vizinhos pela metade do preço e esse mesmo país manda leite com um custo mais barato para cá. Nós temos também assimetrias dentro do Mercosul que precisam ser revistas. Nós temos a parte ambiental toda nas costas do produtor brasileiro. Já o produtor argentino, uruguaio e chileno não tem a mesma exigência, não existem as exigências ambientais. Quando o governo diz que o pessoal não paga imposto, é importante que saiba disso. 1 litro de leite dentro da porteira do produtor paga em torno de 30% de imposto, fora o produto industrializado, que sai de uma cooperativa ou que sai de uma indústria. Aí, para chegar na mesa do consumidor, tem um outro imposto. Eu estou falando dentro da porteira. Desses 30%, arredondando, mais ou menos 50% é imposto estadual, é o ICMS, 45% é imposto federal, né, e 5% é imposto municipal. O que não pode acontecer é que o produtor brasileiro tenha que arcar com custos tributários maior, que ele tenha que atender uma legislação mais rígida e que, por outro lado, ainda tem que competir com produtos subsidiados. Com o fim da tarifa antidumping sobre o leite importado da Nova Zelândia e da União Europeia, a reação do setor foi imediata. Esses 14,8% de imposto antidumping da União Europeia liquidaria a produção de leite brasileiro, porque eles são altamente subsidiados na Europa, né, e concorreria deslealmente com o leite brasileiro. Existe um risco muito grande de realmente existir em algum momento uma entrada de leite em pó grande, principalmente dos países que têm muitos subsídios, que é o caso dos países europeus, e provocar um problema sério na nossa cadeia produtiva do leite no país, que já sofre muito. O sistema internacional, que subsidia pesadamente a produção e, além de subsidiar pesadamente, muitas vezes contribui com subsídios não muito adequados à exportação desses produtos. Então, eles acabam tendo preços artificiais, geram uma produção acima da necessidade deles e inundam mercados exteriores. No Senado, um projeto pretende acabar com a cobrança do IPI, imposto sobre produtos industrializados, para máquinas, equipamentos e insumos destinados à produção de leite e derivados. A isenção na importação do leite que vem da Ásia, da Europa, e isto provocou um desestímulo enorme. Certamente isto redundará em desemprego. Nós estamos tentando, com esta alternativa, reduzir, minimizar o impacto desta medida negativa adotada recentemente pelo governo, que provocou uma reação de revolta, inclusive, entre os produtores de leite no país. Sem dúvida, nós teremos um setor mais equipado, né? Mais qualificado tecnicamente para produzir
exatamente com mais qualidade para os consumidores. Há uma emenda apresentada pela senadora Soraya Tronic no sentido de que essa mesma isenção seja aplicada para os produtores, para a agroindústria, pequena agroindústria que produz até 2.000 litros. É importante o projeto do senador Álvaro Dias que nós conseguimos retirar esses impostos. Se o projeto for aprovado no Congresso, caberá ao Ministério da Agricultura elaborar a relação de insumos e equipamentos que vão ficar livres do IPI. Hoje, 15 de março, é o Dia do Consumidor. A data foi criada para proteger e lembrar os direitos e as relações entre prestadores de serviços e clientes. No Senado Federal, existem 30 propostas que pretendem alterar o Código de Defesa do Consumidor para melhorar as relações de compra. O Dia do Consumidor é comemorado internacionalmente. Foi criado em 1962 nos Estados Unidos pelo presidente John Kennedy. No Brasil, a criação do Código de Defesa do Consumidor foi em 1990, no governo do então presidente Fernando Collor. De lá para cá, houve muitas mudanças nas relações de consumo, principalmente porque as pessoas passaram a comprar pela internet. A gente tem alguns pontos em que o Código de Defesa faz referências, dentro das alterações que ele teve no passar dos anos. Então, a gente tem essa questão da internet, aquele prazo de arrependimento que é muito comum, o pessoal comentar, que são 7 dias. A Constituição e o Código fizeram grande referência ao consumidor e trouxeram, logicamente, a possibilidade de que o consumidor fosse visto em pé de igualdade com o fornecedor. Mas, apesar dos avanços, os números de reclamações aumentam a cada ano. Segundo o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, os planos de saúde estão em primeiro lugar no topo da lista de reclamações, com pouco mais de 30%. Quase empatados vêm os serviços financeiros, como cartões de crédito, com 16,8%. E logo em seguida, com 16,7%, as reclamações sobre produtos com defeitos e problemas de entrega. O serviço de telecomunicações ficou em quarto lugar, com 15%. Os planos de saúde lideram essa lista há 7 anos. Eu fiz um cancelamento de um plano de saúde e meses depois começaram a chegar boletos de cobrança com multa e com ameaças de inscrição no SPC. Eu já estou sem o serviço de internet há mais de 30 dias, já abri inúmeros protocolos na operadora e até agora ninguém solucionou meu problema. Também abri 3 protocolos na Anatel, que é a agência que regula as operadoras. Também não obtive nenhuma resposta positiva. Para o diretor do Instituto de Política e Defesa do Consumidor, as agências reguladoras têm atuado muito mais em favor das empresas. Em determinadas situações, essa defesa que eles fazem do mercado em detrimento dos interesses do consumidor e, às vezes, em detrimento da letra da lei que defende o consumidor, é claro, é patente e já foi objeto de várias ações perante o Poder Judiciário. E no Dia do Consumidor é importante lembrar que na hora da compra é preciso atenção para não cair em furadas. Tem que pesquisar. Existem diversos sites que auxiliam o cidadão a verificar a idoneidade das empresas. O governo federal também possui uma página com essa finalidade e o PROCON alerta. É melhor que ele sempre faça uma pesquisa referente não só a preço. Isso que o consumidor erra muito. Ele sempre busca primeiro pelo preço. Ele tem que buscar garantias. No Congresso, tramitam dezenas de propostas não só para alterar o Código de Defesa do Consumidor, mas para melhorar as relações de compra, fazendo alterações à legislação tributária e comercial, por exemplo. Só aqui no Senado são cerca de 30 propostas. 5 delas já estão prontas para serem votadas em plenário. Os projetos vão desde a permissão para a venda fracionada de medicamentos à criação de regras para a entrega de imóveis que foram comprados na planta. Para o senador Rodrigo Cunha, que preside a Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor do Senado e já atuou no PROCON de Alagoas, o acesso à informação sobre direitos e mecanismos disponíveis para reclamação ainda é um desafio nas relações de consumo. Na entrevista à jornalista Renata de Paula, ele fala também sobre comércio eletrônico e a relação entre passageiros e empresas aéreas.
Em 1983, comemorou-se pela primeira vez o Dia do Consumidor. E nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, que já trabalhou no PROCON do Estado. Senador, seja bem-vindo. Foram anos de PROCON antes de entrar na vida pública. Exatamente. Inclusive, nós estamos numa semana, como você bem falou, uma semana importantíssima para o consumidor. Vivenciei durante 7 anos o Dia Mundial do Consumidor, que é o dia 15 de março, de maneira muito intensa. E hoje eu posso lhe dizer que eu sei o termômetro das ruas, eu sei o que é que o consumidor passa no seu dia a dia e tive uma experiência que, com certeza, a legislação que nós temos hoje, ela está alinhada para buscar a solução desses conflitos. Então, ao contrário do que muita gente pensa, de que quem trabalha em um órgão de defesa do consumidor está para defender o consumidor a qualquer custo, não é bem assim. Nós trabalhamos justamente para harmonizar essa relação de consumo que é extremamente desproporcional, onde de um lado nós temos normalmente fornecedores com muito mais condições de contratar os maiores advogados, conhecimentos técnicos sobre o produto e do outro lado, muitas vezes um consumidor que mal sabe ligar um computador. E qual é o maior desafio hoje em termos de direitos de consumidor no Brasil? Olha, com certeza é justamente o acesso à informação. Então, poucas pessoas conhecem seus direitos. E ainda há um passo a mais. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, uma que eu tive acesso há uns 6 anos atrás, mas ela serve como um modelo, ela demonstrou que mesmo as pessoas que têm acesso à informação, que sabem que o seu direito foi desrespeitado, 60% delas sequer vão reclamar. Ou seja, aquela pequena conta, a cobrança que vem a mais na conta telefônica, algum erro no cartão de crédito, um valor simbólico, o consumidor deixa passar muitas vezes. E é nisso, infelizmente, que muitas vezes estimula o mau comportamento de muitas empresas. Então, a falta de informação, que é justamente as pessoas conhecerem seus direitos e principalmente saberem que hoje existem maneiras efetivas que não geram custos, que não são demoradas e também, muitas vezes, não leva tempo. Porque se engana quem pensa que hoje os órgãos de defesa do consumidor estão longe do consumidor, não estão. Nós temos aqui plataformas digitais que permitem com que você faça a reclamação na sua própria residência, no seu próprio telefone. Temos, inclusive, um sistema ligado à Secretaria Nacional do Consumidor, que é o consumidor.gov.br, que resolve reclamações online. Então, as alternativas existem muitas, mas o que nós precisamos é justamente levar informação ao consumidor para que ele conheça seus direitos, porque a partir do momento que você conhece os seus direitos, pode acontecer 2 coisas. Você sabe que foi enganado, então muita gente não sabe que foi enganada, e depois, sabendo que foi enganado, sabe que pode reclamar sobre seus direitos afetados. Além disso, é importante deixar muito claro o que eu estou tentando exemplificar, de que vale muito a pena você reclamar, você ir aos órgãos de defesa do consumidor. O índice de resolução chega a 80%. Então, na grande maioria dos PROCONs pelos estados, é a margem de acordos feitos entre o consumidor e o fornecedor. E o que afasta hoje o consumidor dos órgãos de defesa do consumidor? Olha, primeiramente a interiorização, eu acho que não apenas as capitais, mas as cidades dos municípios, principalmente municípios pequenos, não conseguem instalar seus PROCONs municipais. E isso tem uma justificativa cultural, que é justamente a informação errada que alguns prefeitos têm de que um órgão de defesa do consumidor vai prejudicar o comércio local, porque vai fiscalizar o comércio da sua cidade, e não é verdade. Na grande maioria das reclamações, o consumidor vai fazer uma demanda sobre empresas nacionais, multinacionais, e ali a prefeitura, com o seu serviço, ela vai estar disponibilizando um acesso à cidadania e muitas vezes resolvendo o problema do consumidor que não tem a quem recorrer. Então, acho que esse é um dos grandes gargalos hoje, é justamente desmistificar, junto aos prefeitos, aos municípios, que o PROCON, apesar de ser um órgão de fiscalização, ele não está para prejudicar o comércio local. Pelo contrário, muitas vezes aquela pequena loja não consegue ter uma margem de negociação grande com o fornecedor e não consegue nem contato. Tem vários intermediários. E os PROCONs municipais se ligam ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e conseguem muito amparo, principalmente com os órgãos estaduais. Então, esse trabalho junto aos municípios é algo que eu já fiz há um bom tempo. Agora, estando à frente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui do Senado, me dá também uma grande expectativa de desmistificar esses mitos perante os prefeitos e que a gente possa, de fato,
ter órgãos de cidadania, porque o PROCON já foi conhecido há uma época atrás por resolver apenas problemas de telefone quebrado, mas isso já passou. Hoje o PROCON trabalha com educação financeira, trabalha com cidadania, ou seja, leva as pessoas acesso aos seus direitos. Então é por isso que nós vamos, sempre que possível, estar aqui conversando com vocês, passando sempre informações para que os prefeitos busquem também equipar os seus municípios de um braço muito forte de defesa da cidadania. E nem sempre a empresa que está recebendo uma cobrança está agindo de má fé. Às vezes também não conhecem os seus deveres. E não apenas isso de não conhecer os deveres, que eu acredito que a grande maioria conhece, mas é impossível você vender 10 mil produtos, não tem algum com problema. É possível você ter 3 milhões de consumidores no serviço de telefonia e não ter problemas. Existem. Então, tanto é que eu sou muito criterioso a informar os rankings de reclamações, porque a reclamação, se ela existe, é um fato. O que o consumidor deve observar é se quando tem uma reclamação, a empresa resolve ou não resolve. Então, essa é a informação mais válida, do meu ponto de vista. E hoje existem plataformas, pelo menos no mundo digital, que posicionam as empresas, né? Que menciona. É interessante porque algumas colocam estrelinhas, 5 estrelas, é um bom atendimento. Uma carinha outras, sorridente, uma carinha feliz. Ou com muita raiva, né? Ou seja, o consumidor também tem que criar o seu hábito de pesquisar uma empresa, uma marca, antes de adquirir um produto. Então, geralmente não é assim. As pessoas só buscam informações sobre aquela empresa, sobre aquela marca, quando já está com problema. E aí percebe que ela não é a única que comprou aquela televisão daquele modelo específico, que o controle remoto não funciona. Então, é importante as pessoas criarem esse hábito também. Existem vários órgãos, eu falei aqui do consumidor.gov, mas tem outras iniciativas, como um sucesso no país inteiro já há um bom tempo, que é o Reclame Aqui. É um site também que permite com que as pessoas monitorem os seus fornecedores, e ali muitas vezes o que existe de fato é uma pura mediação, porque quem resolve é o consumidor e a empresa. Não há uma interferência de terceiro, é um falando, o outro respondendo. Mas hoje nós sabemos, Renato, você sabe muito bem disso, que as empresas mais ainda, que o consumidor, quando ele quer resolver um problema e ele liga para um saque, ele tem uma dificuldade enorme. Por quê? Porque ali ele está na sua cidade, falando com uma pessoa de uma outra cidade e ninguém está vendo aquilo. Então a ligação cai, você não atende, repassa para vários atendentes e não resolve o problema. Mas se você coloca um arroba e o nome da empresa numa rede social, o mundo inteiro está vendo. A gente sabe como é caro para uma empresa manter a sua reputação. Então hoje, quem consegue usar desses mecanismos de defesa e de resolução de problemas está tendo muito sucesso. Regulamentação do comércio eletrônico, como o senhor avalia hoje? Bem, o comércio eletrônico, inclusive hoje, estava dando uma olhada nos rankings de reclamações, está chamando a atenção, né, pela quantidade, ano a ano, de recordes que são batidos na quantidade de vendas. E aqui, voltando ao que eu disse, quando se tem uma grande comercialização, há também uma grande tendência a ter problemas. E o que nós precisamos, no meu ponto de vista, não é mexer no Código de Defesa do Consumidor, e sim fortalecer leis específicas, desde a parte tributária mesmo, e muitas vezes um produto que é vendido num estado entra no outro estado sem nenhuma tributação. Estamos agora no momento em que os próprios segmentos estão sentindo o impacto que tem o comércio eletrônico, um deles aqui é o setor de hotéis, né? Então, com grandes empresas mundiais se instalando aqui no país, e você pode contratar, alugar residências em outras cidades, onde você antes só tinha a opção do próprio hotel. E isso já está afetando muito o comércio, o segmento de hotéis. Então, o que é que deve ser feito? Especialmente cidades turísticas, né? No mundo inteiro estão mobilizadas, né? Então, isso é um fato de uma aquisição eletrônica. O que é que precisa ser regulamentado? Vai proibir? Não tem como proibir. Mas é necessário regulamentar, até mesmo porque é uma prestação de serviço, tem muita gente ganhando dinheiro com isso e, de fato, é um mercado que tem que ser regulamentado. Senador, em relação aos direitos dos passageiros em viagens aéreas, né? A comissão que o senhor preside analisou há alguns anos a cobrança de bagagem nas companhias aéreas com a promessa por parte dos representantes das companhias de uma diminuição de passagem, o que vários estudos já disseram que não aconteceu. Agora também a cobrança do assento, né? O senhor imagina que essa pauta volta para a comissão ou não? Bem, esse é um assunto muito interessante porque o resultado já era previsível. Não ia diminuir, principalmente a longo prazo, o preço das
passagens. Nós sabemos como as coisas funcionam. O que vai diminuir o preço da passagem é você diminuir o preço dos impostos que são cobrados no combustível, por exemplo. Então, o combustível é o que eleva muito o preço da passagem. O consumidor acabou pagando 2 vezes, né? O serviço não é o mesmo. Então, muitas vezes, o consumidor tem dificuldade de colocar a sua própria bagagem em cima do avião, paga caro para conseguir encaminhar a sua outra e o preço da passagem continua caríssimo, né? Você falou uma outra situação que a gente aumenta a cobrança por assentos específicos. A gente tem que lembrar também que vivemos num mercado que deve ser fomentado para uma livre iniciativa, né? Então, se você tem concorrentes que chamam, outros que não chamam, que não pode criar uma obrigatoriedade do ponto de vista nesse sentido. Em outros países, como na Europa, eu conheço algumas empresas que sequer o banco reclinam, justamente para ter mais espaço e levar mais passageiros. Agora, a passagem é muito mais barata, são passagens de baixo custo, então faz com que se tenha uma grande rotatividade, mas quem compra está sabendo que está pagando por aquilo. Então, não vejo nesse ponto específico algum problema. O que não pode dizer é mascarar a situação e dizer que a cobrança dos assentos vai fazer com que o preço dos demais baixe, e não é isso. É um pagamento exclusivo para que você tenha um conforto a mais. Aí sim, quem optar por isso não há o que reclamar. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.